Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso Palavra Viva aqui pela Comunidade Católica Cristo Ama. O nosso carisma é conhecer e amar a Cristo como discípulo amado. No dia de hoje, na liturgia de hoje, na verdade, nós vamos rezar João 5, do versículo do 18 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuraram tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era o seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo nada pode fazer. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também semelhante ao Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta ele lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita dos mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passa da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também Deus deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som da voz. Os que praticaram bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa liturgia de hoje, o Senhor vem nos mostrar claramente o como a comunhão dele com o nosso Deus é intrínseca e é muito unida. Nós notamos aqui já no início dessa palavra que os judeus ficavam muito indignados por Jesus ter feito o repouso, ter infringido o repouso do sábado, porque aqui nesse capítulo 5 ele já se inicia com a cura do paralítico, e aí Jesus, além de infringir esse repouso do sábado que eles instituíam, também falava sobre o quanto o nosso Senhor era chamado de Pai. E aí é interessante porque essa comunhão de Jesus Cristo com o nosso Deus era uma coisa muito difícil de aceitar para os judeus. Eles tinham uma visão de um Deus todo-poderoso, de um Deus que não se aproximava do povo, de um Deus criador. Mas quando Jesus Cristo vem com essa palavra, mostrar a comunhão que ele tinha com o Pai, mostrar esse próprio, chamar o nosso Deus de Pai, já era uma coisa muito difícil naquela época, que na verdade nem existia. Mas aí Jesus vem com essa intimidade, mostrando para o povo que ele tinha uma comunhão perfeita com o nosso Deus. E aí isso deixou os judeus muito indignados. E aí, continuando, já chegando ao fim, nosso Senhor traz uma palavra muito importante. Julgo como ouço, o meu julgamento é justo, porque não busco fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí é sobre isso, meu irmão, que eu queria falar com você. Nós devemos ter um cuidado para não julgar conforme o nosso coração, não julgar conforme a nossa vontade, mas sim buscar por meio da vontade de Deus
o meu julgamento. Que nesse dia de hoje, meus irmãos, nós possamos abraçar essa verdade. Primeiro, que o nosso Senhor é o nosso Pai. E assim como um pai, ele acolhe, ele cuida, ele orienta. E segundo, que nós possamos buscar a justiça de Deus. Que nós possamos, por meio da vontade de Deus, trazer a nossa fazer com que essa justiça do nosso Senhor seja uma verdade para todos nós. Que nesse dia de hoje, meus irmãos, nós possamos abraçar essas duas verdades com muita força e muita coragem, para que nessa caminhada o Senhor possa nos guiar por meio da sua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.